começando mais um Perdi o Raciocínio. Aqui começando aqui com Love Song do The Cure, grande música, grande banda, né? The Cure é uma das melhores aí do rock britânico. Essa é uma das melhores também. Uma coisa aqui, cara, eu falei que eu ia comprar o meu headset, acabei não comprando. Eu gastei 500 pau em Beyblade, tudo Beyblade meio merda, tá? Eu gastei com Storm Capricorn. Vai, legalzinho, vai. Mercury Anubis também. E mais, qual foi o outro? Poison Zurafa, que tem umas peças maneiras. E os outros dois aleatoriaço, que eu já me arrependi de ter comprado já, cara. Meu Deus. Essa linha de tecladinho aqui, maneira pra caramba. The Cure tem uma linha de teclado muito boa. Olha só a linha, olha só a linha. Essa música foi lançada no álbum Disintegration de 1989. Bom álbum esse aqui também, mesmo álbum de Pictures of You, grande música. De Lullaby também é uma muito boa música. Grande álbum, um dos melhores aí do nosso querido aqui. Está no ar... Opa, desculpa. Esqueci de terminar a música. Está no ar mais um Perdi o Raciocínio. Começando hoje, cara. Hoje vamos falar um pouquinho sobre... Esse final de semana, cara, eu assisti a série Adolescence. Tá todo mundo falando. Eu achei que comecei atrasado a assistir essa série, mas... Eu assisti então esse final de semana dessa série. Maratona... Cara, fazia tempo, cara. Eu tô numa vibe meio diferente, cara. Não é costume meu ficar assistindo série. Acho que eu tô tão vagabundo ultimamente que eu fui obrigado a catar ficar assistindo séries, cara. Cara, tipo, fazia tempo que eu não entrava na Netflix, tá ligado? Eu pensei, eu vou entrar na Netflix pra ver o que tem aqui. Porque assim, sei lá, cara. Eu acho que a Netflix é a plataforma mais amigável, assim, pra você... Você é meio gay, né? Mas, tipo, de todas as plataformas que tem pra gente poder assistir, a Netflix é sempre a que me vem, pô, quero ver alguma coisa, vamos ver na Netflix. Porque a Netflix, ela, sei lá, cara, acho que o layout é bom, alguma coisa me convida a estar mais presente na Netflix do que as outras coisas. Apesar de, eu tenho certeza que a Amazon tem muito mais coisa do que a Netflix, e a Max, por exemplo, tem mais. Eu não assino a Max, né, então, infelizmente. Mas, a Amazon Prime tem muito mais coisa mais coisa boa do que a Netflix, né? Se bem que hoje em dia tem muita coisa ruim, né? Então, tipo, não se faz mais coisa boa. É difícil ter alguma coisa boa em Hollywood. Mas essa aqui é boa. E não é Hollywood, né? Essa aqui é o cinema britânico. Isso aqui foi feito, é uma série britânica. É muito boa, cara, muito boa. Aliás, aí eu tava... Esses dias aí eu abri a Netflix, esse final de semana. E aí eu
eu comecei a ver, olhar as coisas, pô, tem um monte de coisa legal, cara, que dá pra assistir, que é maneiro. Pelo menos assim, ver um filme, ver uma série, assim. Mas tipo, se eu for fazer série, tem que ser um negócio curto. Ou uma coisa. Como é que eu posso dizer? Ou uma sitcom, entendeu? Pra gente se divertir, pra tirar de risada de vez em quando. Aí, cara, eu comecei a assistir, reassistir na verdade, porque eu já. É que na verdade eu comecei a assistir, aí eu parei, faz, sei lá, faz 2, 3 anos que eu comecei, depois eu pensei, não, se eu quero começar de novo, eu quero, né, vou começar do zero aqui o negócio. Que é Arrested Development, uma das séries mais engraçadas. Uma das séries mais engraçadas que eu já vi na minha vida, cara. É muito engraçado o Arrested Development. E é dos mesmos criadores de os mesmos criadores não, os mesmos. O criador da série, os criadores da série, os irmãos Russo, são os caras dos Vingadores, né, cara? Os Vingadores do Capitão América, né? Que, né, enfim, que fizeram o segundo e o terceiro filme do Capitão América e o terceiro e o quarto filme dos Vingadores, né? Eles fizeram o Guerra Infinita, pô. Eles fizeram o Ultimato. Rafinha Bastos Ultimato. Vingadores e Ultimato. E eles fizeram essa série, Arrested Development. Que vamos linkar com o podcast anterior. Tem o Michael Cera. Cara, essa série, ela tem muito ator foda, cara. Essa série tem muito ator foda. É o. Deixa eu botar aqui. Arrested Development. O Jason Bateman, que é o. Que é famosinho. Ele fez o que? Ele fez o. Eu Quero Matar Meu Chefe. Ele dublou um negócio em Zootopias. Zootopia. Ele fez o Juno. Ele fez o Juno também. Ele e o Michael Cera. Né? Fiz algumas coisinhas. Ele é. Fiz algumas comédias. E o outro que tá aqui é Michael Cera, né? Grandioso Michael Cera. Outro que também é foda, David Cross. Esse cara é muito, muito engraçado. Esse cara na série, ele é um absurdo, tá? Que ele faz um. Ele faz o. Ele faz o Alves Skills, né? Ele é o cara do Alves Skills, o David Cross. Mas ele faz um cara. Ele é o cara do Alves Skills, é o vilão, né? Do Alves Skills, na verdade. É isso, né? Deixa eu tentar lembrar. É o. É o Ian Hawke. O Ian Hawke é o que quer caçar os esquilos. Acho que é isso, né? Deixa eu tentar. Eu não lembro mais como é que é a historinha do Alves Esquilos, cara. O Jason Lee, que é o Dave Seville, é o cara do Alves Esquilos. É o cara que tem o. Que tem o. Que ajuda eles, né? É o cara que dá o. Como é que pode dizer? É o bonzinho da história, né? O que cuida deles e tudo mais. O David Cross é o Ian Hawke, que é o cara que é o vilão do negócio. É o Gargamel do Alves Skills, né? E, cara, ele é muito engraçado. Ele faz o Arrested Development, ele faz um personagem que ele é tipo médico, só que ele quer se bancar o ator, entendeu? Aí ele fica encenando. Cara, tem muita cena maravilhosa aqui. Eu podia ficar o podcast inteiro mostrando cenas do Arrested Development, mas né, não perdi a graça, né? Eu quero. Esse não é o intuito do podcast ficar mostrando cenas de coisas, né? O podcast é só pra ficar falando. O que é muito melhor parar, claro, que sair daqui, não assistir mais o podcast e ficar só assistindo vídeos do Arrested Development, ou começar a assistir o Arrested Development, que é muito engraçado. Cara, o primeiro episódio é uma maravilha, porque é um caos maravilhoso. Porque ele. Arrested Development, o que é o conceito da série? Tipo, é uma empresa, é uma família que tem uma empresa e essa empresa fale, essa empresa quebra. Não é que a empresa quebra, é que o dono da empresa, que é o patriarca da família, ele tá envolvido com esquema de corrupção, de golpe, essas porra tudo. E aí o cara vai preso, né? E aí e aí pra pra tentar dar a volta por cima da empresa, o Michael, que é o
filho do meio dele e o único cara decente da família, que a família é uma família de retardado. Tipo, o pai é um maluco, a mãe é uma. Cara, é muito engraçado porque o Arrested Development parece um The Office, por causa dos personagens retardados pra caramba. Só que sem a vibe The Office de estar dentro de um escritório e você ter esse negócio de parecer ser um documentário, sabe? Inclusive eu acho que Arrested Development é mais engraçado que The Office. Porque é que o The Office, ele é o humor constrangedor, né? O humor do Arrested Development é um humor nonsense. E assim, é caricato demais. É umas coisas que. Por exemplo, tem uma. Começa com um narrador contando que é o Ron Howard, um dos grandes diretores, né? Ele começa contando a história da família, explora quem é que é cada um dos personagens da família e tudo mais. E assim, as coisas que vão acontecendo, vai tipo, a câmera filmando tudo meio descontrolado e tudo mais, um negócio que é até engraçado que parece bem mal feito, assim, de propósito, sabe? Não, tipo, minha vida a câmera ficar parada e as cenas acontecendo. Não, a câmera fica se mexendo o tempo todo. Faz um zoom na cara do Michael, volta. Aí tem sabe, tem cenas extremamente constrangedoras, tipo, o David Cross fazendo que ele tenta se achar o atorzão. É muito engraçado isso. Tem a cena, tipo, corta, tipo, ele tá, não, o David Cross fala, não, tô bem tranquilo, tô bem feliz. Corta o David Cross lá chorando no banho, é muito engraçado. Uma das piadas mais engraçadas e bestas que eu acho é. Se eu contar vai estragar a experiência, mas sei lá. Quando no primeiro episódio ainda eles estão contando, estão apresentando o pessoal. Aí tem o George Michael, que é o filho do Michael e neto do George. Eu adoro isso. ele é. Ele vai. Ele vai se apresentar para a prima dele. Tipo, a prima dele vem pra. Ele trabalha numa lojinha como é que ele fala? Banana. É um negócio de. Uma lojinha que faz coisa de banana, tipo smoothie, essas coisas, sabe? Aí o. A. A menina chega, aí ele fala, acho que nós somos primos, né? Aí ela fala, maybe, né? Tipo, talvez. We are cousins, right? Aí ela, maybe. Aí vem o Ron Howard falando, essa é a prima de George Michael, maybe. Ai, cara, esse é maravilhoso, cara, tá? Arrested Development é uma das séries mais engraçadas de todas, eu recomendo. Cara, e ela é engraçada do primeiro minuto, do primeiro segundo, tu já consegue perceber que o negócio é diferente, sabe? E as atuações são maravilhosas, acho que o que ganha tudo isso é o quão... Porque assim, eu acho que a maioria dos takes que são feitos foram, tipo, primeiro take, entendeu? Faz aí. Vai no improviso. Tu encara, interpreta o personagem e vai. Porque assim, tem muita cena estilo The Office, que é aquele negócio do às vezes o negócio ficou mal feito mesmo e vai de qualquer jeito. Ou do improviso, sabe? Que vai no improvisado. Porque, claro, tem as linhas bem definidas das coisas pra piada, né? Pegar a punchline das piadas, porque essa é uma série que as piadas elas têm uma. São piadas mais bem construídas do que as piadas em The Office, por exemplo. As piadas em The Office são piadas muito mais de situações constrangedoras que às vezes nem tem tanta graça assim, é só a situação em si que é muito engraçada. Mas a Arrested Development, não. A Arrested Development brinca com o jogo de câmera e, e, e situações tipo a pessoa fala X, aí corta, que é o clássico, né? A pessoa fala X e aí corta pra outra cena que é ela fazendo exatamente o contrário do que ela falou, sabe? Enfim, é complicado explicar. Arrested Development, cara, assiste que é bom demais, é bom demais. Essa série é de 2003, tá ligado? E é bem curtinha, cara, tem só 3 temporadas e depois eles fizeram um remake. Que é uma série que poderia, cara, deveria ter feito, sei lá. Outra série que eu gosto bastante, também os irmãos Russo que estiveram na coordenação,
é Community, né? Community é maravilhosa. Infelizmente saiu na Netflix, não tem mais pra assistir. Eu assisti, acho que umas 3 temporadas de Community. Muito, muito engraçado, cara. Muito engraçado. Essa tem uma pegada diferente também, claro. Não é um The Office ou igual o The Arrested Development, que é situações constrangedoras ou essas coisas de humor nonsense. Mas ela tem um estilo completamente diferente das sitcoms tradicionais. Tipo, pega Friends, que aliás, Friends é aquela série que deu certo, Friends, aí todas as séries se repetem, né? Tipo, Friends, Dead Seven Show, acho que o Seinfeld foi o primeiro, né? Seinfeld, que são aquelas clássicas de, cada episódio, sabe, pega uma situação ali e tenta fazer graça em cima de uma coisa que acaba aí, tem as risadinhas de fundo, né? Que é o clássico, né? O Big Bang Theory, essas séries assim, né? Sitcoms clássicas, né? Que faz dessas das Warner, essas porra. Mas, cara, Community, ele tem uma vibe diferente. Community é uma vibe que ela não tem ela é engraçada pra caramba, mas ela tem uma o objetivo dela maior é você explorar vários estilos de como é que podemos dizer? Estilos de narrativas dentro de uma e referências cinematográficas dentro de uma da coisa, entendeu? Então, assim, às vezes os caras vão pegar uma referência de Star Wars. Aí o cara vai lá e pega a referência de Star Wars e monta um episódio inteiro baseado nesse tipo de narrativa, sabe? E assim, é uma série em que todos os episódios são meio bem parecidos um com o outro. Só que você coloca cada personagem em uma situação diferente e eles precisam se jogam problemas os personagens precisam resolver até o final para eles ficar todo mundo bem, entendeu? Todo episódio tem essa mesma fórmula, digamos assim, a fórmula do Community. Só que é muito divertido porque tu quer saber como é que cada episódio é feito, entendeu? E cada episódio tem uma viagem completamente diferente. É muito maravilhoso, cara. Community é uma das séries mais legais que tem. Porque ela, além de ser muito engraçada, ela tem esse jogo de referências e narrativa muito legal. Vamos lá, cara. Vamos falar do que eu queria falar agora, tá? Aí, cara, eu tava passando... Tinha lá essa Adolescence, né? Adolescência, que é a série do momento que tá todo mundo falando. E eu já meio que já tinha pegado uns spoilers da série. E eu falei, vou assistir esse troço aqui. Aliás, não tem como dar... eu vou dar spoiler da série. Cara, é uma série que você assiste do começo ao final e não tem nem muito o que falar. Eu vou dar spoiler. Porque nada acontece na série, tá ligado? É isso que eu quero dizer pra vocês, cara. Adolescência é uma série que você lê a sinopse e você já entendeu exatamente o que acontece. A única coisa que a série realmente passa é... que realmente a série quer transmitir é o debate sobre o que a gente tá sabe, o que os jovens estão fazendo hoje em dia, cara. Os jovens estão ficando maluco. Os jovens estão ficando com muita liberdade demais. You have too much freedom. You have too much freedom. Já diria o russo do Rock 4. Então, cara, quem era o. Quem era o russo? Era o. Como é que era o nome dele? O Draco? Draco, é isso? Ele Drago. Ivan Drago. Então, cara, mas assim. Cara, o que eu mais me impressiona dessa série, Adolescence, é que ela é feita... Cara, é o seguinte, ela é feita tudo em um take só, cara. É uma série feita em um take só. Tu pensa comigo, cara. Pensa numa câmera gravando. Tipo, a minha câmera não consegue fazer isso porque a minha câmera só grava 30 minutos. Eu já tô ferrado nisso já. Eu não conseguiria fazer uma série com um take só porque a minha câmera já não aguenta 1 hora inteira. Tu imagina 1 hora de take sem parar. Os 4 episódios assim, tá? 1 hora assim. Os cara filmando, as coisas acontecendo, as cenas acontecendo. E tu não pode parar.
de gravar, porque o diretor da série falou que tem que ser gravado tudo em um take só. Ou seja, se alguém errar, tu imagina, depois de 40 minutos de episódio, alguém erra. Alguém começa a chorar de rir. Fala assim, puta, vou ter que fazer tudo de novo. Volta lá pro começo. Vamos lá, todo mundo voltando para suas posições originais. Original mesmo, tá, galera? Tipo, a gente tá aqui nesse cenário, a gente tem que passar pro outro, tá? Porque tem que gravar tudo de novo. Tu imagina o roteiro disso aí? É um roteiro, tipo, o cara vai escrevendo, não tem o cut to, não, só vai. Tipo, porque assim, o curioso, como é que do script, né, do screenplay, é que você vai colocando os cenários do meio do negócio, e geralmente de um cenário pro outro houve algum corte, né? Cut to, papapá, aí tu bota o cenário novo. Nesse caso, não tem um cut to, então basicamente, tipo, tu vai ter que, eu não sei como é que o cara escreve o script daquilo, tipo, vai ter que, no meio da coisa, falar, agora ele tá passando por um lugar tal, aí, porque assim, não escurece, teoricamente, é tudo mesmo tudo dia, então isso não é um problema, né, tipo, porque seria um problema você tá gravando uma cena só, de manhã, e daqui a pouco essa manhã vira noite. Tu não sabe exatamente quando é que vai ser a noite, porque assim, o fácil de fazer gravação de noite é porque você grava, hoje a gente precisa da claridade pra gravar, então grava no dia, pá. Tem uma cena que é à noite, então tá, grava todas as cenas que for de manhã, porque não dá pra controlar o tempo, né? E você quer dar um realismo maior e quer botar noite, né? Então você vai lá, quando chega de noite, período da noite, você grava as cenas noturnas. Nos ambientes e tudo mais. Eu quero ali com pôr do solzinho, meio de tarde. Aí você tem um período específico para gravar, né? Meio-dia ali, com o sol mais forte, assim. Mas nesse caso aqui, como eu acho que é a única coisa que... Se eles fizessem assim, ia ser fantástico. Tu imagina tu fazer um take só com o dia caindo, assim. Isso é muito foda. Mas enfim, vamos lá. Cara, começa a série. 2 policiais estão lá conversando. O cara tá... o policial tá escutando uma mensagem do filho. O filho tá meio deprê. Mas daí ele vai e fala, ó, chama temos as evidências, temos as provas, foi o menino foi aquele cara que matou lá, pá. Matou a menina lá. Tem uma menina que morreu a facadas e eles descobriram. Tipo, começa a série e já descobriram quem é que matou. Foi um menino. Que é o Jamie. Aí eles vão lá e, tipo, tá lá, a câmera tá filmando os caras. Os caras vêm, pegam o carro, entram no carro, vão de carro, tipo, até ali uma esquina, pá. Da esquina ele sai, aí a câmera continua filmando os caras, vem uma outra galera lá, galera meio da SWAT ali, cara. Os caras avacalharam também. Aí vieram, pá, puf, polícia, aí vai, abaixa todo mundo. Os caras chegam, pá, bota todo mundo ali não é refém, né? Rende todo mundo, né? Não é refém é outra coisa, pô. A polícia não bota ninguém de refém. Enfim, bota todo mundo no chão ali, né? Aponta um monte de arma, os caras ficam desesperados, pá. E aí a câmera tá lá, né? A câmera não parava de filmar, tá? Aí daqui a pouco chega, sobe no quarto do menino, os meninos bate ali, invade o quarto do menino, fala, a cabeça, pai. Aí leva o menino, aí os caras ficam desesperados, o pai, a mãe fala, não, meu filho não fez nada, vocês estão cometendo erro, não sei o que. Aí leva o menino pra dentro do camburão, e a câmera entra no camburão e fica filmando o menino. Aí eu falei, cara, ali que eu reparei, aí os caras começaram a andar com o carro, eu fiquei... Aí eu reparei, eu falei, cara, isso aqui não teve corte ainda, né, cara? Tipo, se teve... Porque assim, eu nem tava, no começo eu nem tava reparando muito, né? Daí acabou, eu falei, cara, já teve algum corte de câmera? E aí eu falei, pensei, cara, eu acho que não teve nada ainda. E assim, aí o menino foi filmado dentro do camburão, o carro andando, indo em direção à delegacia, né? Eu falei, tá, beleza, agora foi só essa cena aqui que foi feita assim, né? Vai, pá! Adolescence, vai aparecer assim, né?
e vai continuar com o corte de câmera, vai ir lá pra delegacia direto, né? Não. É filmado. É assim, filma a cara do moleque por uns 5, 6 minutos até chegar na delegacia. Coitado do moleque, tu imagina a câmera posicionada aqui, ó. A pressão psicológica, mas, cara, tu não pode errar, tá? Se tu errar, vai fuder a nossa gravação e vai ter que começar tudo de novo. Já perdeu 10 minutos aqui, cara. Não vai rir. Mantém a expressão de desespero, mantém, segura firme aí. Vai sendo um puta ator, tá? Continua sendo um puta ator. Filmando lá o moleque. E assim, tipo, não tem fala. O negócio é, fica em silêncio aí, faz uma cara de desespero, mantém essa cara, improvisa com o que tiver. Aí fala, ai, não fui eu. E aí assim, e é aquele momento meio desesperador, fala, carai, corta, meu, para, vai direto pra delegacia, pelo amor de Deus, que agonia ver esse ator tentando fazer uma cara de desespero e a câmera não corta. Aí eles chegam na delegacia, a câmera não cortou e não vai cortar. O editor dessa série teve o melhor trabalho do mundo, né, cara? Que editor maravilhoso. Aí chegou na delegacia, pá. Aí é muito interessante, eu achei maravilhoso isso. Porque eles começam a fazer. Tem todo o trabalho de. Como é que funciona uma delegacia? Eu não sei se é real aquilo, pode ser que eles inventaram de qualquer jeito também, tá? Pode ser completamente fictício. Mas é legal que eles de ver toda essa 1 hora de episódio, porque você consegue entender todo como é que funciona um trâmite, como é que funciona o ambiente da polícia num caso desses. Então você tem todo detalhe por detalhe das coisas que acontecem e meio que quase sem nenhum respiro, né? Tipo, não tem nenhum corte de câmera. Então você consegue ver 100% de todas as coisas. Então se aquilo for isso mesmo, se o que a série mostra é realmente o que acontece numa delegacia de polícia, eu nunca fui numa delegacia de polícia, não faço ideia de como é que seja, né? Cara, é muito interessante. É muito interessante mesmo todos os passo a passos que chega. Tipo, aí tem uma parte lá que chega o advogado tenta dar uma controlada na situação. Você vai precisar perguntar alguma coisa sobre a noite, você não precisa falar nada. Aí, enfim, aí é que vai acontecendo tudo, termina o episódio, a gente descobre que o menino matou a facadas a outra menina, tipo, tem a cena, tudo lá, tem as provas do crime, tudo, tipo, eles têm evidências completas, eles sabem que foi ele. E aí, enfim, a série não é uma série que tenta, não é uma série investigativa, porque, tipo, tudo já acontece no primeiro episódio, entendeu? A série já foi definida no primeiro episódio, ou seja, o menino já foi preso no primeiro episódio. Os outros episódios, eles tratam de tentar entender o porquê que aquele menino cometeu aquilo. Então, tipo, o primeiro episódio ele fala especificamente sobre o caso do menino, do caso. Depois nunca mais é realmente mencionado. Tipo, eles não estão afim de entender as evidências das coisas. Estão afim de falar sobre essa situação. Tipo, do porquê que um adolescente poderia cometer um crime tão hediondo, tão jovem, entendeu? E assim, aparentemente o menino não era um psicopata. Ele era só um cara menininho que era muito. Que tinha energias muito. Sabe? Muita raiva no coração, entendeu? Provavelmente algum ódio nutrido de. Como é que podemos dizer? Provavelmente da escola, ou de muita influência de pessoas. É que esse eu acho que é o grande problema. Aí vamos lá, o que é cada um os 4 episódios são muito interessantes. O primeiro episódio, e aliás, eu acho interessante o formato da série ser dividido em 4 episódios. Mas depois eu vou explorar um pouco uma coisa que eu achei que poderia também ser feito. Mas enfim, 4 episódios muito interessantes, porque é quase como se fosse um projeto de TCC explicando como é que funciona essa situação. Primeiro apresenta o problema. Apresentou o problema, o menino matou
E você só vê, na verdade, o negócio que é... O primeiro episódio é basicamente pra mostrar é, evi- eviden- evidências claras, tipo, pra provar que foi o menino que matou e é isso mesmo e não tem como não ser ele, sabe? Segundo episódio, aí começa a questão de tentar entender. Então, no segundo episódio você entende como é que funcionam os adolescentes, as crianças hoje em dia. Então você olha na perspectiva da escola. Então você vê como é que funciona a escola naquele momento. Então é legal que, novamente, a série. Tipo, quando eu descobri que os caras fizeram o episódio inteiro sem corte, o primeiro episódio, eu falei: legal, cara, agora eu quero ver vocês fazer isso no segundo, no terceiro e no quarto também. É brabo, tá? Aí, tá, beleza. Aí vai pro segundo episódio, ele vai pra perspectiva de como é que são os adolescentes hoje em dia. Como é que são as crianças hoje em dia, né? Na escola e tudo mais. E, enfim, que é a base da série, né? No terceiro episódio, vamos explorar mais quem é o menino. Que aí é o menino que fica conversando com a psicóloga. E esse é um dos episódios mais legais. Porque... E é um episódio gigantesco. Quer dizer, não, ele é o menor dos episódios, ele é o mais curto dos episódios, mas ele é um episódio gigantesco de diálogos. E é o diálogo entre um menino e uma psicóloga. Basicamente é isso. Claro, você tem alguns refúgios no meio ali da coisa, tipo, porque o menino se estressa pra caramba, dá uma porrada no chocolate quente e tudo mais. Mas o grosso do negócio é a conversa dos dois, da psicóloga com ele, né? E que a psicóloga tentando entender qual é o comportamento do menino e tudo mais. E é mais quase como se fosse uma exposição. Claro, ele é um diálogo muito bem feito, porque o menino acha que ela tá armando contra ele o tempo todo. E aí por isso que ele fica naquela defensiva e... Não é nem defensiva, ele fica numa ofensiva, na verdade, contra a mulher, sabe? Quase como se fosse um... Eu mando aqui, I am in the charge, I am the charge, sabe? O tempo todo assim. E quase avança na mulher, tipo... O cara fica, caralho, calma aí, meu Deus do céu. Vai matar a mulher também, tá ligado? E eu acho muito foda, porque assim... O diálogo enorme. Tipo, 35 minutos de episódio, basicamente umas 40 páginas de diálogo, entendeu? 40 páginas de diálogo. Tu tem que decorar. Tu não tem corte, é decorar, é 40 páginas isso aí. Tudo bem, beleza. Existe uma coisa já há muitos anos chamada teatro. Ou seja, e esses atores são atores de teatro inicialmente, né? Claro. Mas assim, a diferença do teatro pra coisa, eu acho que ali é um pouquinho mais complicado. Porque você tem uma câmera! Os caras botam uma câmera colado na tua cara! E a dinâmica de um filme em geral, você tem essa dinâmica, você fica um pouco mais relaxado no sentido de... E assim, o teatro, ele é mais distante, ou seja, a plateia fica longe, você pode dar uma errada em expressão facial, entendeu? A expressão facial não é tão relevante assim no teatro. O que o teatro ele exige é que você exagere nas expressões faciais para pro público ali entender qual é a emoção que você quer passar, entendeu? No cinema não. Como a câmera fica colada na tua cara, você é obrigado a manter uma expressão facial o mais realista possível. E aí, tem umas cenas tipo que a câmera foca na cara da psicóloga e ela não fala nada. Tipo, a foco fica. E às vezes ali eu acho que até é bom, porque daí enquanto a câmera foca na mulher, tipo, fica tipo 1 minuto focado na mulher, o menino pode até ler o script ali pra lembrar umas falas, entendeu? Aliás, é muito engraçado que tem duas cenas durante esse episódio. Uma cena ele começa a bocejar. Isso aí foi falado, inclusive, numa das entrevistas do pós-série foi falado sobre. Porque depois eu fui pesquisar a respeito fui dar joguei no YouTube um monte de coisa pra ver. Cara, eu preciso entender mais como foi feita essa série, porque é muito absurdo. Não é normal você ter uma série em que não tem nenhum corte.
O editor dessa série não precisou fazer nada. Depois eu vou mostrar um vídeo muito engraçado. Enfim. Deixa eu completar meu raciocínio do perdi o raciocínio. Tem uma cena que o menino começa a bocejar, porque ele falou que tava muito cansado já. Já tinha gravado, já tinha ensaiado várias vezes, e aí já tava no segundo corte, ou seja, primeiro take, ele já tinha gravado um take, eu não sei se foi um take inteiro, esse é o ponto que a gente tem que saber. Eu não sei se eles chegaram a gravar o take inteiro, ou alguém errou no meio do caminho e falou, puta, vou ter que fazer tudo de novo. Que eu acho muito curioso, mas assim, a maioria dos takes que foram gravados foram tipo 2 takes, entendeu? Acho que talvez o primeiro episódio teve 3 takes, mas os outros 3 foram 2 takes. E... Enfim, tem essa cena que o menino começa a bocejar. Uma parte da... Uma cena não, né? É tudo uma cena só, não tem... Na verdade, a série foram feitas em 4 cenas. Mas enfim, tem uma parte que o menino começa a bocejar no meio da conversa, porque ele falou que tava muito cansado. E aí a mulher, pra entrar, porque assim, os caras, porra, não boceja agora, meu. Aí a mulher, ela entra no jogo e fala, are you boring me? Né? Are you boring? Ela fala assim, mas am I boring you? Am I boring you? Tá certo. Eu estou te entediando, am I boring you? Aí ele começa a dar uma leve risadinha assim, pô, filho da puta, conseguiu salvar. Falou, não. E continua, sabe? E aí E tem uma outra parte que eu achei muito boa, que ela indaga ele a respeito de se... Tipo, ela pergunta, você... Porque ele fica falando tempo, não fui eu que matei. Aí ela pergunta pra ele... eu não lembro agora exatamente qual é a... Que bosta, é muito ruim isso. É muito ruim esquecer a coisa. Mas ele fala a respeito de... Porque ela entra no jogo dele, né? E ele fala que não fui eu que matei e tudo mais. E ela coloca uma hipótese da situação de... Se ele mataria ela e tudo mais. Aí ele começa a falar e faz um monólogo muito grande, cara. Aí ele começa a falar das possibilidades e tudo mais. E aí chega numa parte... Eu talvez mataria ela se... Aí ele fica um silêncio tentando lembrar, acho, do texto. E aí ele olha pra cara dela assim, com um olhar meio cínico e fala assim, ó... Por que tá olhando com essa cara e tudo mais? Tá achando que eu sou... Sabe? E ele joga o negócio e depois volta pro texto dele de novo. Pra tipo... Ele dá um sorrisinho. E ele continua depois do texto. Tipo, dá pra ver claramente que foi no improviso, porque ele esqueceu a fala ali. Tu imagina, cara, isso aí já tava, sei lá, o episódio tem 35 minutos, ele tava no minuto 20 e poucos, tá ligado? Tava quase acabando o episódio já. Tu imagina, tu fala assim, esqueci. Não, os caras na produção, vai tomar demite o ator, demite todo mundo. Fala, não, pô, gastamos 20 minutos aqui pra gravar, vai ter que fazer tudo de novo. Cara, os caras foram bons, tá? E aí, outra coisa, continuar falando sobre isso aqui agora. No último episódio, que é o episódio que mostra como é a família, ou seja, é interessante, o primeiro episódio apresenta o caso, o segundo episódio mostra como são os jovens hoje em dia, o terceiro episódio mostra quem que é o menino, e o quarto episódio fala como que é a família do menino. Pra gente tentar descobrir se a família tem uma culpa no que o menino fez. Ou no, tipo, né? Apresenta o caso. Como é que são os jovens hoje em dia? Como é que é o menino mesmo? E por que ele fez isso? Será que a culpa é da família? Aí eles mostram o último episódio. E cara, tem o final os últimos momentos da série, desse quarto episódio, é uma agonia do caramba. Eu falei, meu Deus do céu, alguém por favor corta, dá um cortezinho só, deixa os caras se acalmar, porque tu imagina tu fazer 1 hora sem parar, os mesmos atores ali, os caras assim,
tá num nível de estresse absoluto, porque assim, tudo deu errado naquele dia. O pai tá putaço da cara. Já deu nos cornos de dois moleque que vieram encher o saco. Foi lá pegou uma tinta e tacou na. Sabe? Provavelmente o ator tava já putaço junto com. Não é só um personagem, tava puto. Porque assim, pra tu entrar no personagem e ficar estressado daquele jeito, tipo a carinha vermelha de raiva, tá ligado? Provavelmente já tava. Porra, ficou uns. Um mês de quaresma, entendeu? Não fazendo nada. Só, melhor, não, só fazendo coisa só pra estressar, entendeu? Pra ficar naquele modo agitado, daquele modo puto da cara, entendeu? Brigou com a mulher 300 vezes. Aí chega no final do episódio, estão eles lá meio que chorando, entendeu? O pai e eu, tipo, um clima de bosta total. E o ator tem que segurar por uns 5 minutos sem nenhuma fala. Porque, tipo, a fala é um refúgio do ator, né? Pra ele conseguir... É mais fácil você fazer expressões faciais quando você tá falando, né? Você consegue falar e você consegue dar a entonação da sua fala. Quando você tá em silêncio, meu amigo, como é que tu faz expressão facial? Tipo, tu tem que ficar imaginando o teu subtexto ali, porra. Eu tenho que pensar que o... Imagina que o meu filho... Tu imagina que o meu filho tá envolvido num assassinato de uma menina. Ele matou, na verdade, não tá envolvido, ele é um assassino. Imagina isso. Meu filho tem 13 anos de idade. Tu tem que imaginar o cenário e ficar 5 minutos com a câmera na tua cara. E tu tem que ficar fazendo expressão facial. Tá maluco, cara? Pô, não tem como, cara. Isso ali é coisa de maluco. Aí, o que acontece? Nesses últimos 5 minutos ali da coisa, que é os 5 minutos mais perturbadores da série, porque não acontece teoricamente. Não é que não acontece nada. Acontece. Se você olhar profundamente para aquela cena, você consegue ver muita coisa. Mas teoricamente, a única coisa que não muda nada pra história. Tipo, é uma cena. Se não. Claro, ela dá uma tonalidade, uma emoção pra coisa, mas ela não tem. Ela não tem nenhuma. Não mexe. Ah, não precisa ficar dando explicação, né? Pô, a cena que ele fica lá, 5 minutos. Ele entra na quarto do menino. Ele começa a olhar pro quarto do menino. Chorando. Melhor, ele ainda não tinha chorado, ele tava só triste. Ele começa a chorar quando ele senta numa cama. Olha pro ursinho de pelúcia dele. E aí ele começa a deitar. Deita na cama, né? Sabe? Fica lá. Aí a câmera continua lá focada nele. Aí ele, sabe? Começa a chorar. Aí ele começa a abraçar o ursinho. Aí ele dá um beijo no ursinho e fala assim, I'm sorry, como se fosse de fato o menino, tá ligado? Aí levanta, deixa o ursinho assim e vai. Mas isso aqui tudo, tipo, eu tô resumindo o negócio, mas acontece em 5 minutos. Tu imagina tu sustentar todo esse negócio, tem uma cena assim que ele só fica parado, mantendo a expressão facial dele. Cara, isso é muito difícil de fazer, cara. É muito difícil, cara. Porque primeiro que não, tu tá encenando. Ok, beleza. A partir daquele momento, pô, tu já tava há 40 minutos vivendo aquele personagem intensamente. Só que assim, é um misto de emoções, porque assim, começa a série, o episódio, ele tá feliz da vida. Porra, meu aniversário, a minha mulher tá fazendo um pudim pra mim. Aliás, mulheres que fazem pudim, hein? Olha aí, ó. Pô, tá feliz da vida, pá. Daqui a pouco ele descobre que alguém pichou. Uns moleques picharam a van dele com. Como é que era o nome? Nonce. Que é. Depois eu fui pesquisar o que significa nonce. É tipo. É uma espécie de pedófilo. É uma gíria para pedófilo na Inglaterra. Porque essa série é britânica. E aí ele fica puto da cara. Porque, né? Porra, tu imagina tu ficar andando
com a van, com aquela bosta assim, estampado na tua van. É uma merda, né? Ele fica puto da cara. Aí durante o episódio vai ficando mais puto ainda. Aí ele estoura com todo mundo, ele bate nos moleques lá que ele encontrou. Tipo, o clima tava melhorando, daqui a pouco ele estoura. Aí ele vai à loucura. E assim, cara, a cena dos três, porque é o pai, a mãe e a filha, né? Na van, é um negócio perturbador, cara. Que assim, o ator ele tá muito modo colérico, full raiva, sabe? E ele fica dirigindo assim, aquela carinha que tu dá pra ver, aquela carinha meio vermelha, bochechuda assim, com, sabe, carinha de daqui a pouco esse cara vai estourar e vai bater nas duas mulheres que estão do lado dele, tá ligado? Meu Deus do céu, calma, segura, cara. E o cara ali, cara. E assim, o episódio inteiro fica, caraca, bicho. Tipo, não dá nenhum refúgio, cara. Não dá nenhum. Dá um corte. Troca por qualquer outra coisa só pra gente se acalmar. Porque tu entra no clima do episódio e fica, meu Deus, isso aqui não. Isso aqui tá indo muito alto, cara. Calma! Aí depois fica um negócio ainda pior, que daí a cena inteira de eles voltar em silêncio da van. Tipo, é uma cena de alguns minutos, bons minutos, todo mundo em silêncio dentro da van. E porra, um clima total de enterro. Entendeu? E aí depois aí tem a ligação, que aí, tipo, eu falo, né, começa feliz, o cara começa a ficar puto, ele estoura, e aí, né, depois da tempestade vem a bonança, né? Aí tudo meio que clima de velório. Depois disso tudo, eles recebem a ligação do filho. E o filho falando que ia se entregar. Falando, não, eu cometi o crime mesmo, eu vou me entregar pra polícia. Vou dizer que fui eu que matei. Tá ligado? E, tipo, o pai, a família ainda tinha uma espécie de esperança de que poderia, apesar de eles terem 99% de certeza que foi o filho que matou, eles ainda tinham a esperança de que poderia ser revertido. E aí, quando ele fala isso, aí, tipo, acabou. Ele, de fato, realmente não tem escapatória. Foi, tipo, agora o filho... Porque é aquele negócio, né? A esperança é a última que morre. Tipo, todo mundo fala que foi o teu filho que matou, mas o teu filho falou que não fui eu que matei a mulher. E aí, mesmo com todas as evidências claras na tua frente, você fala, eu não quero acreditar que meu filho matou, entendeu? Que foi meu filho que matou, que isso? Mas aí quando o filho fala, não fui eu que matei, ou seja, aí agora ele assume a culpa, né, da coisa, ali tudo desaba. Tipo, já tava um clima de velório fudido, aí acaba na tristeza, aí todo mundo começa a chorar. E aí é onde tem um momento de eles começam a conversar, a família meio que ali tentando ficar unida e tudo mais. Se perguntando, pô, o que a gente fez de errado? Será que a gente fez alguma coisa errada? E assim, é legal porque assim, esse episódio é o episódio que mostra como é que a família é uma família normal pra caramba. Família unida, família querida, família legal. Tipo, o pai, ele é meio colérico, mas ele é gente boa, entendeu? A mãe é uma doçura, a irmã dele também ela é toda certinha, toda bem querida, sabe? O pai dá uns estouros lá na família, ela fica bem de boas. Bem de boas não, ela fica meio com medo, né? Mas ela, mas ela tá lá, ela consegue entender a raiva do pai, ela tenta entender as coisas. O menino não, o menino é um oposto dela, sabe? O menino é um poço de lava, tá ligado? Enquanto a menina é uma aguinha pura, ele é um fogo, entendeu? Tanto é que a gente vê isso no terceiro. Aliás, o terceiro episódio também é muito bom, é uma montanha-russa de emoções maravilhosa, porque começa o episódio um clima maravilhoso entre ele e a psicóloga, tipo, os dois muito alegres, muito felizes, entendeu?
E termina com o cara dando umas porradas no vidro, entendeu? É muito. Cara, essa série é muito, muito bem construída. Narrativamente falando, falando a questão de construir dos diálogos, narrativa em geral. Script, roteiro, praticamente perfeito. Praticamente perfeito. Direção não precisa nem falar, sabe? É a série do ano, tá? É a série do ano. Muito, muito, muito boa. Muito boa a série. Agora deixa eu falar o que eu queria explorar. Eu gostei tanto dessa série que eu acho que o meu ponto negativo que eu falo é que só tem 4 episódios. E já acabou. Se bem que se ela fosse maior, eu não iria assistir. Eu não ia assistir, tá ligado? Só se alguém me convencesse muito de que a série era tão boa que valesse a pena, entendeu? E aliás, me cativa muito esse negócio de ser tudo em um corte só. Tudo bem, a gente entendeu o motivo de por que é tudo um corte só, que é pra causar agonia, entendeu? Mas eu adoro esse negócio de um corte só, desde que eu assisti o Demolidor. Demolidor, na primeira temporada, tem uma cena. Eu acho que no primeiro ou segundo episódio, assim, tipo, num dos primeiros episódios da série, você já tem uma cena que ela é sem corte de câmera muito legal. Que ali eu já achei uau! Ali eu já tinha achado uau! Né? Até ver outras coisas. Porque assim, a cena do Demolidor é uma cena do Matt Murdock, né? Do próprio Demolidor, dando porrada em todo mundo. E a cena bem coreografada, bem bonitinha. E assim, a cena de ele dando porrada na galera sem corte. Tipo, a câmera vem, papapá. Só que assim, você tem um cenário todo fácil de fazer isso, porque você bota um corredor. Como é que é? É um corredor. Um corredor. Todo bem escuro. O Demolidor já tem uma roupa meio preta, então você consegue fazer uma. Tipo, não tem, ele é realmente puro. Ele é. Não tem corte. Não tem corte. Ele é um take só mesmo. Tá? Só que. Só que você tem esse. Enfim, você consegue fazer. Não é uma coisa tão difícil como uma série adolescente, entendeu? Que você tem diálogo, você tem transição de cena em lugar, você movimenta a câmera de. Tipo, boa. O primeiro episódio você sai da esquina pra casa do moleque, da casa do moleque até a delegacia. A delegacia você tem que filmar a delegacia inteira. Você passa por praticamente todos os corredores da delegacia. Então, assim, você primeiro precisa montar uma cidade ali dentro do negócio, assim, que consiga não ter nenhum problema. Claro que aí você, pô, imagina no meio do negócio, daqui a pouco aparece uma coisa indesejável ali. Pisa uma mosca em cima da lente, entendeu? Puta, acabou com o negócio. Ou às vezes tu tá filmando, daqui a pouco aparece sem querer Claro que depois a edição consegue tirar essas coisas, entendeu? Dá pra excluir a edição. Talvez eu acho que o trabalho de edição foi basicamente isso. Você consegue dar um zoom ali a mais, consegue tirar um pouquinho a borda das coisas, tu consegue dar uma mexida boa. Mas assim, tipo, o primeiro episódio é isso. O segundo episódio você tem que filmar basicamente a escola inteira e os arredores da escola, porque no final do episódio termina com os. Pera aí, alô, 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 ei. Não tô me escutando, não tô me escutando. Alô, alô, ei. Ah, eu acho que tá. Eu dei o mute aqui no meu headset, tá? Segundo episódio você tem cenas dentro da escola e fora da escola. E, tipo, a escola inteira tem que ser filmada. E tem uma cena no final em que daqui a pouco o drone começa a voar. A câmera começa a voar, câmera aérea, assim, sabe? E aí eu vou ver no making off da série, eles colocam um drone. Estão lá filmando, pá. Daqui a pouco eles pegam um drone, tipo, são vários. Não é só um câmera, né? Não é uma câmera só. É tipo, são várias pessoas que ficam se passando a câmera o tempo todo. Então, mas tem uma hora que tem um cara que chama o drone. Aí vem o drone, pá. Eles colocam posiciona a câmera ali no drone, pá. E a câmera vai, pá.
Aí ela começa a voar, vai filmando, acaba aí, faz a filmagem aérea, tá, e depois desce de novo, aí o cara pega a câmera e continua aqui na filmagem, tá? E o drone vai embora. Pô, muito foda, tá? O terceiro episódio é mais fácil de fazer, teoricamente, né? Tirando a parte difícil do terceiro episódio é a parte do diálogo, né? Que daí tem que fazer um monte de ensaio, tem que treinar ali os dois, a interação dos dois, tá ligado? Criar uma afinidade boa, porque você precisa pensar que eles ficaram 7 meses conversando, então eles meio que já criaram um clima, uma afinidade maneira ali, sabe? E o quinto episódio é esse negócio de tem que entrar na van, sair para outro lugar, voltar pra casa, sabe? Tem toda uma transição. A câmera focando no pai praticamente o episódio inteiro, quase não tem. O pai não tem folga nesse último episódio, cara. É fudido, ele se ferra, o pai. O ator que faz o pai, ele tá ferrado, porque a câmera tá focando nele o tempo todo. Tem alguns pouquíssimos minutos da série, daquele episódio, que, que o pai não aparece como principal. Mas depois tem uma sequência que é depois que eles saem, que tipo, tem uma cena que a câmera fica parada na frente dos três, na frente dali do para-brisa ali, né? Fica ali os três conversando e tudo mais. Tipo, o pai dirigindo e os outros dois, as outras duas no carona. E aí eles ficam conversando. O carona não, passageiro, né? Do lado. Aí, enfim, aí fica ali uns 10 minutos de cena da câmera ali, parada, tá ligado? E aí eles tentam ficar contando história e tudo mais, tem que ficar. É foda aquilo, é foda, é foda. E o cara dirigindo, tipo, o cara tem que dirigir e lembrar do. Isso aí tudo bem, isso é ator sabe fazer, né? O cara que é ator tem que saber fazer isso aí, porque tem vários filmes que são assim. O problema é você lembrar da cena sempre e lembrar das falas sempre, né? E não errar, né? Mas, cara, a série é tão boa, mas tão boa, que eu acho que ela poderia ter muitas outras coisas exploradas, né? Tipo, explorar o máximo da série. Explorar mais, assim, mais o menino. O menino podia ser mais bem explorado. A família ali, a gente poder saber mais de como é que foi a reconstrução da família. Que você tem tipo, um ano depois do negócio. Que é basicamente a... Que é basicamente o... Como é que foi o... Como é que a família se reconstruiu mesmo por essa tragédia, sabe? A família já reconstruída, no caso. Poderia ter mais cenas da escola, um pouquinho mais de investigação. Não que necessariamente sendo uma investigação, porque não é o propósito da série, entendeu? Eu tô dando falando essas coisas meio que como se for, tipo, não anulando que a série é ruim. Não, pelo contrário. Eu tô falando, pra mim é a série praticamente perfeita. Eu não sei se é perfeita também. É complicado dizer que é perfeita, mas é uma série muito bem montada. Só que eu acho que seria muito mais legal se tivesse mais coisas, entendeu? Você teria mais coisas pra explorar. Porque é uma série que acaba ficando meio. Pô, 4 episódios aí acabou, entendeu? Ela não tem o interesse de você explorar mais o caso. Ela não tem o interesse de explorar mais a vivência das pessoas, de como é que vivem, enfim. Porque assim, poderia facilmente criar uma novelinha sobre isso, entendeu? Fazer uma série de, sei lá, uns 10 episódios, entendeu? Só que. Porque assim, essa é uma série que não tem protagonista nem vilão. Ela é uma série que basicamente explora como são as pessoas. Entendeu? Então acho que, enfim. Cara, essa é a série adolescência. Uma baita série. Eu não sei mais o que eu posso falar a respeito disso aí, cara. Eu tô bem chocado porque eu acho sensacional fazer uma série nesse estilo. Como é que fala? Cara, eles fazem uma série inteira. Peraí, deixa eu. Uma coisa rapidinho.
eu mostrar esse vídeo aqui. Prometi que eu vou mostrar pra vocês. O making off da edição dessa série. Princípio. My goodness, I'm never on this side of the... Deixa eu botar aqui o legenda pra vocês entenderem. Deixa eu aumentar aqui. Vocês têm que entender, tá? Inglês, tá? Vocês aprendem inglês. Aqui não... eu não sei inglês, ó. Método Biway. Que esse é o curso de inglês do Júnior Silveira. Sempre tem esses negócios, né? Era o Júnior Silveira, o Método Biway, o professor Jonas Bressan. E qual era o outro que tinha, né? O Wise Up. Wise Up tinha também, né? CCA fazia propaganda também? Não lembro mais. Vamos lá, deixa eu fazer aqui, ó. The Making of Adolescence. The Editing Process. Eu achei isso aqui maravilhoso. My goodness, I'm never on this side of the camera. I'm rather nervous. Do we need a slate? Is your editor going to be syncing this audio? Hello, editor. I'm also an editor. That's fantastic. Hello, my name is David, and I am the editor of the breakout Netflix drama Adolescence. When I got the call to be part of the show from Nicholas, the director, obviously I was completely honored. I'd seen David's work in films such as 1917 and Birdman. I knew that he would bring something nuanced to this story. Deixa eu jogar o contexto. Tinha o 1917. Eu não sei o Birdman, mas o 1917, pelo menos, ele tem várias cenas que são... São é um fake one shot, né? Tipo, tem cenas que eles são... Parecem que foram feitas em um take só, mas eles... Tem umas leves ediçõezinhas, né? Tipo, porque dá pra fazer... Quando é tudo muito no escuro... Ou você tem pontos de edição, tipo, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. Sabe, só... Pá. Sabe? Parece que não teve corte, entendeu? Se eu, tipo, você vai uma mão pra ver, ó. Jum, entendeu? Você consegue fazer um cortezinho ali. De leve, você consegue fazer. When I saw the footage, I knew exactly what I needed to do. I still can't wrap my head around how he did it. I decided at the beginning of the episode to insert the Netflix logo with the signature badonk sound effect. It still gives me chills when I watch that back. You feel that? It's like a knock at the door. Who's there? An award-winning TV show. When David first showed me the Netflix intro, I thought, BAFTA? Absolutely BAFTA! But then I thought, there was something missing at the end. I thought about it for days on end. I was meditating, I did ayahuasca, I was trying to connect with what was missing. What was the last piece of our proverbial puzzle? Then, it came to me. Nicholas, I've got it. What? Picture this. At the end of the episode, we cut directly from the action to a screen that lists the names of all the people involved in the creation of the episode. It's like a shout out. Like we credit them for their contributions to the project? Credits, yes, that's a good word for it. BAFTA? I didn't just add text that day. I like to think I added closure. When people watch Adolescence and they say, I didn't even see an edit, that's when I know I've done my job. The job of an editor is not to bring... Muito bom, quando eu acho que as pessoas falam, cara, quase não tem edição, né, cara? Esse meu trabalho tá feito, né? Porque as pessoas nem perceberam a edição. Attention to the craft. It's to tell the story, to immerse. I think I did my job. He'll get a BAFTA. He'll get a BAFTA. They did end up getting a BAFTA. O BAFTA na Inglaterra é o Oscar deles, né? Então, tipo... Ainda mais... Eu não sei nem se esses caras são britânicos, se esses caras são americanos. Porque, tipo... O legal da série é que é muito... O sotaque é muito forçado. O sotaque britânico. Não forçado, tipo... Que eles não sejam britânicos e estejam forçando o sotaque. Mas, assim... É muito evidente, sabe? O sotaque britânico. Então, acho que os caras deram uma avacalhada também até não meter o sotaque. BAFTA! Oh no, he has just signed a 5 pictures deal with Netflix. All the films will be one shot.
I put that there as well. I did that. I also put day one. I put that there. I put that name there. My first thought was, BAFTA? Os caras bacanas, bicho. Que maravilhoso isso aqui. Então é isso aí, cara. Acho que é isso aí. É pra terminar bem, né? Pra terminar o nosso podcast de hoje. É isso, cara. Tchau. Cara, só pra avisar, esse podcast teve mais cortes que a série inteira de adolescência, hein, cara. Meu Deus do céu, cara. Tinha esquecido de fazer um negócio, mas agora vai.